A manhã de 12 de outubro brilhava com aquela luz dourada e enganosa que o outono paulistano às vezes oferece, filtrando a poluição e fazendo os arranha-céus parecerem monumentos de ouro. Antônio Sampaio, 54 anos de pura arrogância condensada em um terno de alfaiataria sob medida, atravessava o salão de sua mansão no Jardim Europa com a segurança de quem possui metade do mercado imobiliário da cidade. Seus sapatos de couro italiano ressoavam sobre o mármore importado, enquanto ele passava por obras de arte que valiam mais do que quarteirões inteiros na periferia. Cláudia, sua esposa, estava na varanda envidraçada, perfeita em seu robe de seda cor de champanhe, o cabelo loiro captando o sol da manhã. 48 anos mantidos com a elegância artificial de quem frequenta as melhores clínicas estéticas dos jardins. Ela ergueu a mão em um aceno que parecia carinhoso, enquanto ele se dirigia à garagem. O beijo na bochecha que trocaram minutos antes tinha a temperatura do mármore sob seus pés, uma formalidade encenada para os empregados e para as câmeras de segurança que monitoravam cada centímetro da propriedade. O Mercedes Classe S preto blindado o esperava, reluzente como obsidiana polida, a joia da coroa de uma coleção que incluía esportivos vintage que jamais viam a luz do dia. Antônio amava aquele ritual matinal. O ronco suave do motor V8, o cheiro de couro novo, a sensação de poder absoluto enquanto os portões automáticos se abriam para a rua arborizada e exclusiva, revelando a São Paulo que ele dominava de suas torres de vidro na Faria Lima. Foi então que o garoto apareceu. Materializou-se do nada, como uma mancha de realidade suja no quadro perfeito da mansão. 17, talvez 18 anos. As roupas largas e encardidas contavam histórias de noites mal dormidas sob os viadutos do centro. O cabelo emaranhado não via shampoo há semanas, mas eram os olhos que impactavam, de um azul intenso, idêntico ao de Antônio, ardendo com uma urgência febril no rosto magro pela fome. O garoto se lançou literalmente na frente do Mercedes. Suas mãos golpearam o capô imaculado, deixando marcas de graxa e sujeira. Seriam, Antônio não podia saber, as últimas coisas intactas que veria de seu carro. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Seu grito cortou o ar matinal, com uma violência primitiva que fez até o jardineiro parar a poda das roseiras. "Pare! Não saia!" berrava o menino. Antônio baixou o vidro elétrico com um misto de susto e irritação aristocrática, já preparando mentalmente a demissão do chefe de segurança por aquela falha imperdoável. Mas as palavras que saíram da boca do garoto o congelaram como nitrogênio líquido nas veias. O jovem falava rápido, atropelando as sílabas. Falava de freios cortados, de uma curva específica na Marginal Pinheiros, logo após a ponte estaiada, onde o carro voaria a 120 por hora até se espatifar no muro de concreto. Falava do mecânico da concessionária subornado, do motorista que misteriosamente adoecera naquela manhã, de um plano orquestrado milimetricamente para parecer um acidente fatal. Antônio riu. Uma gargalhada gorda e arrogante, de quem está acostumado a comprar e vender destinos humanos. A ideia de que Cláudia, sua esposa troféu, pudesse orquestrar algo tão complexo lhe parecia risível. "Saia da frente, seu drogado, ou eu passo por cima", ameaçou Antônio, acelerando o motor em ponto morto para assustar o invasor. Mas então, o garoto pronunciou o nome que mudou a física do universo de Antônio. Mariana Silva. O sangue de Antônio se transformou em gelo. Mariana Silva era um fantasma sepultado há 17 anos sob montanhas de esquecimento voluntário e culpas adormecidas. A estudante de contabilidade da Zona Leste, com olhos azuis como o céu e um sorriso tímido, a quem ele seduzira por tédio em uma auditoria, usara como entretenimento secreto e depois eliminara de sua vida com um cheque e ameaças quando a gravidez ameaçou complicar seu noivado com Cláudia. O garoto continuou falando, cada palavra um prego no caixão da arrogância de Antônio. Ele se chamava Gabriel. Era o filho que Antônio mandara declarar morto ao nascer,
subornando um médico corrupto. Mariana não tinha morrido no parto como lhe disseram. Ela havia se suicidado 2 anos depois, incapaz de lidar com a depressão e a pobreza, depois que Antônio usou sua influência para garantir que ela não conseguisse emprego em lugar nenhum. Ela sabia que você ia matá-la de fome, gritou Gabriel, com lágrimas de raiva riscando a sujeira do rosto. E agora a sua mulher vai fazer o mesmo com você. Antônio sentiu o pé direito mover-se instintivamente para o pedal do freio. Pressionou-o levemente, quase para provar a absurdidade daquelas acusações, para rir na cara do garoto e ir embora. O pedal afundou até o assoalho sem resistência alguma. Vazio, como suas certezas. O terror explodiu em seu peito. Antônio ergueu os olhos para a varanda. Cláudia ainda estava lá. O sorriso perfeito agora lhe parecia o de uma viúva negra saboreando a vitória. Ao lado dela, notou pela primeira vez, estava Beto, o chefe de segurança, que também sorria. Um sorriso cúmplice e predador que Antônio tinha visto 1000 vezes no mundo dos negócios antes de alguém ser apunhalado pelas costas. Gabriel apontou com urgência para um sedã preto estacionado a 50 metros dali. Paulo, o advogado e braço direito de Antônio, estava ao volante com o celular no ouvido. O amante dela, revelou Gabriel. Eles planejam isso há 3 anos. Já tem o testamento falso, as testemunhas, tudo. Viúva inconsolável herda o império. Antônio olhou para aquele menino que afirmava ser seu filho. Viu seus próprios traços naquele rosto sofrido. A matemática genética era inegável, mas mais do que o DNA, era o olhar que o convencia. Não havia ódio naqueles olhos azuis, apenas uma urgência desesperada de salvar o pai que nunca teve. O motor do Mercedes ronronava suavemente. 500 mil reais de engenharia alemã transformados em uma tumba metálica. Antônio tinha segundos para decidir. Podia ignorar o aviso, acelerar e morrer na certeza de sua soberba. Ou podia acreditar naquele salvador impossível, naquele filho fantasma que escolhera a vida em vez da vingança. Ele desligou o motor. No momento em que abriu a porta e saiu do carro, ouviu um clique metálico vindo debaixo do chassi. Um temporizador? Um detonador remoto? Corre! Gritou Gabriel. O menino agarrou o braço de Antônio, puxando-o com uma força surpreendente para longe do veículo. A explosão que se seguiu, 3 segundos depois, transformou o Mercedes em uma bola de fogo que estilhaçou as janelas do térreo da mansão e lançou uma onda de calor que queimou as costas de Antônio. Se ele tivesse permanecido no carro, não teria sobrado nada para enterrar. O estrondo da explosão ainda zumbia nos ouvidos de Antônio, enquanto ele era arrastado por Gabriel para longe da fumaça negra que subia do que restava de seu carro. Cláudia gritou da varanda, mas não era um grito de horror pela quase morte do marido. Era um grito de fúria pura de um plano frustrado no último segundo. Beto, o segurança, já sacava a arma, mas hesitou. Atirar à luz do dia, no meio do Jardim Europa, com vizinhos saindo às janelas e câmeras por todo lado, não estava no roteiro. Paulo, o advogado, saiu do sedã preto com o rosto lívido, discando freneticamente no celular, provavelmente acionando o plano B. Vamos, eles vão vir atrás de você, instigou Gabriel. Eles não correram para a avenida principal, onde seriam alvos fáceis. Gabriel guiou Antônio para os fundos da propriedade vizinha, pulando um muro baixo e entrando em uma viela de serviço que Antônio nem sabia que existia. Correram em direção ao Parque do Ibirapuera, misturando-se aos corredores matinais e babás com carrinhos de bebê. Antônio, acostumado à esteira ergométrica de sua academia particular com ar-condicionado, sentia os pulmões arderem e as pernas de 54 anos protestarem. Seu terno italiano estava rasgado, os sapatos arranhados. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha controle sobre nada. Ele era uma presa. Pararam apenas 20 minutos depois, escondidos sob a estrutura de concreto de uma ponte dentro do parque, ofegantes e suados. Antônio olhou para o garoto. Gabriel estava alerta, verificando o perímetro como um animal acuado. Por quê? Antônio tentou falar, a voz rouca pela fumaça e pelo choque. Por que você me salvou? Gabriel o encarou.
porque a morte seria fácil demais para você, e porque eu não sou como vocês. Ali naquele esconderijo úmido, Gabriel contou sua história com uma voz plana, sem emoção, como quem recita uma lista de fatos dolorosos. Crescera em um orfanato estadual superlotado até os 11 anos, quando fugiu. Uma assistente social, pouco antes de se aposentar, lhe dera uma caixa com os pertences de Mariana, uma foto de Antônio e uma carta nunca enviada, onde ela falava do amor por um homem que a traíra e da esperança de que, um dia, pai e filho se encontrassem. Gabriel sobrevivera nas ruas de São Paulo. Dormia em albergues, comia sobras, aprendera a ser invisível. Mas no último ano, ele havia encontrado um propósito: Antônio Sampaio. Ele passara meses vigiando a mansão, dormindo em uma construção abandonada nas proximidades, estudando a rotina do pai que o rejeitara. Foi assim que descobriu a traição. Ouvira conversas telefônicas de Cláudia no jardim, vira os encontros com Paulo, o advogado, e testemunhara a entrega de dinheiro ao mecânico. Ele tinha as peças do quebra-cabeça que Antônio, cego por sua própria importância, jamais vira. O celular de Antônio vibrou no bolso, uma vibração que pareceu um terremoto. Ele o pegou. Mensagens do banco. Transação não autorizada. Conta bloqueada por suspeita de fraude. Cartão cancelado. Cláudia fora rápida. Usando as procurações que ele assinara ao longo dos anos sem ler, ela estava desmantelando sua vida financeira em tempo real. Em minutos, Antônio passou de bilionário a indigente virtual. Eles vão dizer que você morreu na explosão ou que fugiu depois de forjar a própria morte por causa de dívidas, disse Gabriel com uma perspicácia assustadora. A narrativa já está pronta. Antônio sentiu o peso do mundo desabar. Ele não tinha dinheiro, não tinha documentos, ficaram no carro ou em casa, não tinha aliados. Todos ao seu redor eram pagos por ele, e agora pagos por Cláudia. O que eu faço? Sussurrou o homem que costumava dar ordens a milhares de funcionários. Agora você aprende a viver, respondeu Gabriel. Vem comigo. Se ficar aqui, a polícia comprada dela te acha. Eles esperaram o anoitecer. Quando a cidade se iluminou, Gabriel guiou Antônio para fora da Zona Nobre. Caminharam por horas, descendo a geografia social de São Paulo, dos Jardins para o Centro Velho e de lá para a Baixada do Glicério. O choque cultural foi violento. Antônio viu um mundo que ele costumava ignorar de dentro de seu carro blindado. Viu famílias inteiras dormindo em papelões, o cheiro de urina e crack, a desesperança nos olhos dos invisíveis. Gabriel era conhecido ali. Ele cumprimentava outros moradores de rua, trocava informações. Naquela noite, sob o viaduto do Glicério, Antônio Sampaio dormiu sobre um pedaço de papelão, coberto por uma manta fina que cheirava a óleo diesel. O barulho dos carros passando acima dele era ensurdecedor. Ao seu lado, Gabriel dormia o sono leve dos vigilantes. Pela primeira vez na vida, o magnata sentiu o frio real, não o do ar-condicionado, mas o frio que entra nos ossos e na alma. Ele estava no fundo do poço, e seu único guia era o filho que ele tentara apagar da existência. Os dias seguintes foram uma educação brutal em sobrevivência. Gabriel tornou-se o mentor de seu próprio pai. Ensinou Antônio aonde conseguir comida, as filas dos sopões das igrejas, os fundos de restaurantes que doavam sobras limpas, a hora certa de pegar o pão nas padarias. Ensinou-o a diferenciar a água potável da contaminada em bicas públicas, a dormir com um olho aberto para não ter os sapatos roubados, a se tornar invisível quando a Guarda Civil Metropolitana passava fazendo a limpeza. Antônio, no início, foi consumido pela raiva e pela humilhação. Ele se recusava a comer a sopa rala, sentia nojo de suas próprias roupas que começavam a cheirar mal. Mas a fome é uma professora severa. No terceiro dia, ele comeu o pão duro com gratidão. Mas a verdadeira lição não foi sobre comida, foi sobre pessoas. Na fila do sopão, Antônio encontrou rostos familiares, mas não do clube de golfe. Ele conversou com um homem que perdera a casa porque a construtora de Antônio desapropriou a área para fazer um shopping e a indenização nunca chegou. Viu uma ex-funcionária de limpeza de uma de suas empresas, demitida em um corte de custos,
para aumentar os lucros trimestrais, agora catando latas. Ele viu o rastro de destruição que sua ambição havia deixado. Ele não era apenas uma vítima de Cláudia. Ele era o vilão na história de muita gente. A culpa começou a corroê-lo mais do que a fome. Uma noite, sentado ao redor de uma fogueira improvisada em um latão, Antônio olhou para Gabriel. O garoto estava desenhando em um caderno velho com um toco de lápis. Eram esboços de prédios, mas não torres de vidro. Eram abrigos, casas populares dignas. "Você queria ser arquiteto?" perguntou Antônio. "Minha mãe dizia que eu tinha o dom", respondeu Gabriel sem tirar os olhos do papel. "Mas gente como eu constrói barracos, não prédios." Antônio sentiu uma dor aguda no peito. Aquele garoto tinha talento, inteligência e uma bondade que ele não merecia. "Me perdoa", disse Antônio. As palavras saíram enferrujadas, difíceis. "Eu destruí sua mãe. Eu abandonei você. E você me salvou." "Por quê?" Gabriel parou de desenhar. Olhou para o fogo. "Porque o ódio é um peso muito grande para carregar na mochila, Antônio. Minha mãe... Na carta, ela dizia que você tinha se perdido. Não que era mal. Ela queria que eu te conhecesse. Talvez para te salvar de você mesmo." Naquele momento, o magnata morreu. Nasceu apenas um homem, um pai arrependido que queria desesperadamente merecer o filho que tinha. Enquanto isso, no mundo de cima, a notícia do desaparecimento e provável morte de Antônio Sampaio dominava as manchetes. Cláudia aparecia na TV, vestida de preto, chorando lágrimas de crocodilo, implorando por notícias com o amante Paulo ao seu lado, como amigo da família. Eles estavam liquidando os ativos, vendendo empresas de fachada e preparando a fuga com o butim. Mas Gabriel tinha um trunfo. Nas ruas ele conhecera Mouse, um hacker adolescente que vivia em um lan house clandestina na Galeria do Rock. Em troca de proteção contra gangues locais que Gabriel oferecia, ele sabia brigar, Mouse rastreava o mundo digital. Gabriel levou Antônio até Mouse. Com as senhas que Antônio ainda lembrava e que Cláudia não conseguira mudar em todas as contas offshore secretas que só ele sabia, eles começaram a monitorar. Descobriram as transferências para as Ilhas Cayman, os e-mails entre Cláudia e o mecânico e, o mais importante, o vídeo de segurança da garagem que Paulo achava ter deletado, mas que Mouse recuperou da nuvem. Eles tinham a prova, mas Cláudia estava prestes a dar o golpe final. Uma coletiva de imprensa em um hotel de luxo para anunciar a venda do Grupo Sampaio para um conglomerado estrangeiro e a criação de uma fundação de fachada para lavar o dinheiro restante. Seria a coroação da Viúva Negra. "Nós vamos a essa festa", disse Antônio com um brilho nos olhos que não era de ganância, mas de justiça. "Eles vão te prender", alertou Gabriel. "Você tem crimes também, pai. As contas offshore, os subornos. Se você aparecer, eles vão revirar tudo." Antônio olhou para o filho. Pela primeira vez, Gabriel o chamara de pai. "Eu sei", disse Antônio. "É o preço. Eu não vou recuperar meu dinheiro, Gabriel. Eu vou recuperar minha alma." O salão de baile do Hotel Unique estava lotado. A imprensa, acionistas, a elite paulistana, todos estavam lá para ver a viúva Sampaio. Cláudia estava no palco, deslumbrante e falsamente frágil, discursando sobre o legado de seu amado e saudoso marido. Paulo estava ao seu lado, com a mão em seu ombro, o quadro perfeito da hipocrisia. "Antônio sempre sonhou em ajudar o próximo", dizia ela, enxugando uma lágrima seca. As portas do fundo do salão se abriram com estrondo. Não entraram seguranças, mas 2 homens sujos, barbudos, com roupas que cheiravam a rua. O silêncio caiu como uma guilhotina. Antônio Sampaio caminhou pelo corredor central. Ele mancava, estava magro, irreconhecível para muitos, mas seus olhos... Os olhos eram inconfundíveis. Ao seu lado, Gabriel caminhava com a cabeça erguida. "Antônio", Cláudia sussurrou no microfone, o som amplificado revelando seu terror. Você está vivo?" Antônio subiu ao palco. Ele não precisou arrancar o microfone. O choque foi tanto que Cláudia recuou. "Estou vivo, Cláudia.
apesar da bomba no meu carro. Um murmúrio de choque percorreu a sala. As câmeras dispararam flashes frenéticos. Mas não vim aqui para retomar minha empresa, disse Antônio, sua voz rouca projetando-se com autoridade. Vim para confessar. Enquanto Mouse remotamente invadia o telão do evento e começava a projetar os e-mails, as transferências bancárias e o vídeo da sabotagem do carro, Antônio falava. Ele não falou apenas dos crimes de Cláudia e Paulo. Ele falou dos seus. Confessou os subornos, as fraudes fiscais, a negligência criminosa. Ele se despiu publicamente de sua honra para garantir que a de sua esposa também fosse destruída. Eu fui um monstro, disse ele para as câmeras. Construí um império sobre a lama. Mas, meu filho, ele apontou para Gabriel. Meu filho que eu abandonei e tentei esquecer me salvou. Ele me ensinou o que é dignidade. A polícia, que já havia sido alertada anonimamente por Mouse, entrou no salão. Cláudia tentou fugir, mas foi algemada aos gritos, suas joias tilintando ironicamente. Paulo foi preso tentando engolir um pendrive. Antônio não resistiu à prisão. Ele estendeu as mãos para as algemas, olhando para Gabriel na plateia. O garoto sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. O julgamento foi o evento da década. Cláudia e Paulo pegaram 30 anos por tentativa de homicídio e fraude. Antônio, devido à confissão espontânea e colaboração total, entregando esquemas de corrupção que derrubaram políticos, pegou 5 anos, convertidos em regime semiaberto e prestação de serviços comunitários, além do confisco de toda a sua fortuna restante para pagar indenizações. Antônio saiu do tribunal sem um centavo, mas livre. 5 anos depois, um novo edifício foi inaugurado na Baixada do Glicério. Não era um arranha-céu espelhado. Era um complexo de tijolos aparentes, com jardins verticais, áreas de convivência e design inovador. A placa na frente dizia: Centro Mariana Silva de Apoio à Juventude. Gabriel, agora um arquiteto formado com louvor, graças a bolsas e trabalho duro, cortou a fita. Ele desenhara o prédio para ser um refúgio digno para jovens que, como ele, tinham sido esquecidos pelo sistema. Antônio estava lá. Ele usava um uniforme de zelador. Ele era o responsável pela manutenção do prédio. Limpava o chão, consertava as lâmpadas, cuidava do jardim. Ele morava em um pequeno apartamento no térreo com Gabriel. Um jornalista se aproximou de Antônio, que varria a calçada. "O senhor não sente falta?" perguntou o repórter. "Dos bilhões? Do poder? O senhor limpa banheiros agora." Antônio parou, apoiou-se na vassoura e olhou para o prédio onde dezenas de jovens entravam para ter aulas, comer e dormir em segurança. Ele olhou para Gabriel, que ria com um grupo de estudantes. "Eu nunca fui tão rico", respondeu Antônio, sorrindo. "Antes eu tinha medo de perder tudo. Agora eu sei que o que eu tenho ninguém pode tirar. Eu tenho um filho. Eu tenho paz. E tenho a verdade." Naquela noite, pai e filho jantaram juntos, uma comida simples feita por eles. Antônio olhou para Gabriel e viu não o menino sujo que pulara na frente de seu carro, mas o homem que o ensinara a ser humano. A bomba tinha destruído o Mercedes, mas tinha salvado a vida de Antônio. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa.